Como nós fazemos todos os dias, iniciamos o nosso culto com oração, buscando da graça, da misericórdia, buscando da compaixão do nosso Senhor e Deus. Como nós precisamos da compaixão de Deus. Você sabe o que quer dizer compaixão? Procure saber. Compaixão. Querido Deus, Deus de compaixão, Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, Deus cheio de amor, cheio de perdão, cheio de salvação, cheio de bondade. Glorificamos, exaltamos e adoramos o Senhor na beleza, na bondade, na grandeza, na majestade da Tua santidade. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã, fechando a semana, ou melhor, fechando este mês e iniciando o próprio mês seguinte, mês de março, já com uma festa terrível. Terrível. Uma festa ligada aos excessos da carne, uma festa ligada aos exageros. Tem compaixão. Eu sei que na sua majestade, na sua sabedoria, o Senhor sabe todos aqueles que irão se salvar. Salve-os. Acrescente-os, Senhor, ao número dos salvos, que tanto aguardamos ser fechado para que o Senhor Jesus volte a nos buscar. Fala conosco hoje também sobre as santas letras, sobre o santo livro. Ajuda-nos, Senhor, a encerrarmos este assunto para na segunda-feira já começarmos com um assunto novo. Ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor nesta manhã, por mim e por todos aqueles que estão e estarão conosco. E o Senhor sabe que eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, nós vamos fechar-se, né? Se eu for rápido, a gente fecha hoje este assunto de começando a entender a Bíblia. E a gente parou ontem falando que muitas vezes a gente deve ler a Bíblia e respeitar o silêncio, né? Porque a gente não pode ser presunçoso de querer falar aquilo que Deus não falou. O máximo que a gente pode é dar a opinião e deixar claro, olha, essa é minha opinião. E falar aquilo que Deus não falou é nada mais, nada menos
que acrescentar a palavra de Deus. E vocês sabem o que o livro do Apocalipse, capítulo 22, lá no finalzinho, acho que é versículo, lá no finalzinho, 18, talvez 19, né? O que fala de acrescentar a palavra de Deus. Então, o que a gente precisa entender sobre isso é que se a Bíblia não esclarece, muito menos nós podemos querer esclarecer. A gente pode ter opinião sobre o esclarecimento, mas a opinião não quer dizer que isso seja algo resolvido. Por quê? Porque a Bíblia não falou. Então, por exemplo, quero trazer um exemplo para você entender. Ontem eu falei rapidamente, agora eu vou esclarecer isso. Se você abrir a sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 7, versículos do 12 ao 14, vou dar um segundinho para você abrir aí. Hebreus 7, do 12 ao 14. Enquanto você abre, eu vou tomar o último golinho do novo ouro, que é o café. Café hoje está mais caro que a onça do ouro. Engasguei. Ainda vou ter que tossir mais umas 2 ou 3 vezes. Minha mãe tivesse viva, ela falar, levanta o braço. Então vou levantar. Ver se melhora. Pronto. Hebreus capítulo 12, capítulo 7, versículos do 12 ao 14, mostra o que para nós? Mostra que Jesus foi um sacerdote. E nós o somos também em Jesus Cristo. Mas o que você precisa entender é que nem Jesus e nem nós somos sacerdotes de acordo com o Velho Testamento. Isso aí você precisa entender. Senão, por quê? Por que que eu posso afirmar isso? Eu vou explicar, claro. Porque um sacerdote, nos moldes do Velho Testamento, ele poderia mudar a lei. Jesus não mudou, porque ele não era o sacerdote do Velho Testamento. Jesus é o sacerdote de uma tribo, presta atenção nisso, que não foi autorizada a servir nos moldes do Velho Testamento. Jesus é o sacerdote de uma tribo. Que tribo? Mas que história? É a igreja. A igreja não é autorizada a servir a Deus nos moldes do Velho Testamento. Ela é autorizada pelo sacerdote Jesus Cristo, o sumo sacerdote, a servir a Deus de outras maneiras, adorando a Deus em espírito e em verdade, amando o próximo, perdoando e vai por aí afora. Jesus, como sumo sacerdote, tinha o direito de mudar a lei, mas nós não. Nós somos sacerdotes, não sumo sacerdote.
E você vai ver que este é o perigo de mudar a palavra de Deus. Nem Jesus, como sumo sacerdote, o fez. Nem ele fez isso, nem ele mudou a lei. Ele se colocou como sumo sacerdote de uma outra tribo, a igreja. Então veja o perigo dessas coisas que existem por aí. Eu consegui fazer você entender, porque esse é um assunto meio complicado. Jesus era judeu, né? Mas não mudou. Como sumo sacerdote, ele não mudou a lei, ele não mexeu na palavra. Ele não suprimiu nem acrescentou nada. Porque ele sabia que a igreja, que ele é o fundador, não era para servir a Deus na forma dos judeus. Isso aí você precisa entender. Quando você vê em qualquer lugar que você for, você vê as pessoas servindo a Deus nos moldes do Velho Testamento, eu quero que você entenda que ali já há erro. Não é que eu quero que você entenda que ali já há erro porque eu acho que é erro, porque eu entendo. Não, é porque esta passagem, Hebreus 7, do 12 ao 14, deixa isso claro para a gente. Deixa isso escancarado no entendimento da Bíblia. Ele era sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, ele poderia mudar a lei. Ele não o fez, ele não mexeu naquilo que estava escrito. E as pessoas no dia de hoje mudam toda hora o que está escrito. E ele não autorizou a igreja a servir a Deus nos moldes do Velho Testamento. A igreja serve a Deus diferentemente. Porque quando você vê esse negócio de Arca da Aliança, não sei o que, quando você tem esse entendimento da Bíblia, esse conhecimento que é básico da Bíblia, você não se enrola com estas coisas. Você fala, não. Eu sou da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote. E a igreja não é autorizada pelo seu sumo sacerdote a servir a Deus na forma da lei. Nós servimos a Deus, como muito bem escreveu o irmão aqui, o irmão Edgar, ele escreveu agora há pouco, né? Nós servimos a Deus pela fé. Na lei, eis que ele escreveu, na lei da fé. Aí quando você vê isso, você fala, opa, mas o Mário fica falando que essas coisas são bobagem. É mesmo, então? Mas claro que é mesmo, é mesmo. Eu fico batendo nessa tecla há mais de 20 e poucos anos. Isso é bobagem, isso é perda de tempo. Isso é afronta a Deus. A gente que frequenta as universais da vida, esse Agenor Duque, essas coisas aí, estão afrontando a Deus. Como é que alguma coisa que sai dali pode ser verdadeiro se há uma afronta à palavra de Deus? Deu para entender? Se não, você pergunta, não entendi. Eu tenho que explicar, eu tenho que dar um jeito.
Você não pode sair dessa explanação com dúvida. Se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma dúvida, mas agora eu estou vendo aqui pelo YouTube, como é que eu vou... Coloca lá no comentário, eu não entendi isso, me explica. Eu vou explicar. Eu tenho que te explicar. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, para a gente andar, porque senão eu tenho um defeito, dentre tantos outros defeitos que eu tenho, eu sou um poço de defeito. Um poço. Não pense que eu estou falando isso porque eu sei, eu sou mesmo. Eu começo a falar de um assunto, às vezes eu não saio dele. Eu vou e volto, eu tenho esse defeito, preciso melhorar. Então agora eu quero trazer para vocês, se alguém não entendeu, pergunta. Não entender não é feio, não é problema. Feio é eu não conseguir te explicar. Aí é feio. E eu tenho que dar um jeito. Agora eu vou trazer para vocês sugestões de como ler e estudar a Bíblia. Ninguém é obrigado a seguir. São sugestões. Se você achar que vai te ajudar, siga. Se você achar que não serve para nada, faz de conta que eu não falei. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Primeira sugestão para você ler e estudar a Bíblia. Leia. Leia. Leia o que está escrito no texto. Leia. Não entendi. Leia de novo. Continue não entendendo. Leia de novo. Ih, piorou. Agora eu entendi menos ainda. Agora eu acho que eu entendi, mas eu não entendi. Pegue as palavras que estão dificultando o seu entendimento. Procure entender essas palavras. Leia. Leitura cuidadosa do texto. Entenda o que você está lendo no contexto. Eu não sei a sua Bíblia, eu não sei. A minha, por exemplo, se eu abrir aqui em Hebreus, capítulo 7, que eu citei para vocês, Hebreus capítulo 7, versículos do 12 ao 14. Logo que eu abro, eu chego no versículo 7, está escrito assim: Melquisedeque, um tipo de Cristo. Este já está indicando o contexto. Vai estar falando exatamente o que eu falei aqui de que Jesus foi o sumo sacerdote, e como sumo sacerdote ele poderia ter mudado a lei. Ele não mudou, nem ele mexeu na palavra, porque ele é sumo sacerdote da igreja, ele se assumiu como sumo sacerdote da igreja. E a igreja não é autorizada a servir a Deus nos moldes do Velho Testamento. É isso que você vai ler. Este é o contexto. Você precisa buscar, não dá para pegar uma frasezinha aqui e querer fazer, até com muito conhecimento, poderia ser feito. Mas é uma coisa difícil para a maioria de nós. Pegar uma frase e querer fazer uma doutrina de uma frase. Então, procure entender o texto no contexto dele. Porque um dos erros mais comuns, e por causa disso que surgem as heresias, é a pessoa pegar um versículo e interpretar todo o contexto em cima desse versículo. Aí surgem o quê? As heresias. Por quê? Porque está fora do contexto, está fora do que o texto quer dizer.
O contexto é a ideia daquilo que está escrito. Então, você fazendo isso, você vai evitar muito erro. Faça perguntas àquilo que você está lendo. Pergunta lá, para quem isso está sendo escrito? O que o escritor está querendo passar para essa gente que o texto é direcionado? Então, aí, Otávio, é isso aí. Por que ele está querendo passar isso? Quando e onde tudo isso aconteceu? Quer dizer, qual o tempo? O que acontecia naquele tempo? Se você não fizer isso, você vai ficar sempre na superfície ali da Bíblia. Mais uma sugestão. Observe, é claro, né? Não esquecendo aquilo que já foi dito ontem. Primeira coisa ao abrir a Bíblia é orar, pedir direção. Isso já foi falado ontem, não é? Por causa disso que eu não estou voltando. Já estou você lendo agora. Então, quando você abre, né? Aquilo que está escrito aqui está narrando. Uma engasgada que eu dei foi dura, hein? Está narrando que parte da história da Bíblia? Sim, Edgar. Usos e costumes da época precisam ser levados em consideração. Você precisa. Isso aqui é uma profecia. Você precisa saber. É uma parábola. Isso aqui faz parte do Novo ou do Velho Testamento. Isso aqui faz parte da lei. Você precisa saber. Porque se você não buscar estas informações, a sua leitura nunca vai ter um entendimento. E outra sugestão, entenda as palavras que você está lendo. Às vezes a gente conhece a palavra, mas conhece do jeito que a gente usa. E o contexto em que esta palavra está inserida na Bíblia é uma outra forma de entendimento daquela palavra. A Bíblia tem uma porção de palavras, né, que não são de uso comum. Nós precisamos saber, por causa disso que eu sempre disse isso, quem, né, já ouviu, um dicionáriozinho é bom. Essa palavra eu sei o que quer dizer, mas ela está dizendo o que você sabe neste texto aqui. Eu sempre digo uma coisa para vocês, também quem já ouviu isso, né? A Bíblia responde. Boa, Edgar, obrigado. Por exemplo, o Edgar está me mandando aqui, o Hassan, uma palavra que é muito usada na Bíblia. Sorte. O que você conhece da palavra sorte? Você conhece sorte ou azar? Aquela pessoa tem sorte, aquela pessoa não tem sorte, não é? Mas esta palavra, ela tem vários entendimentos no contexto bíblico. Então você lê sorte lá, você fala, aquela pessoa, então... Não, procure entender o que quer dizer essa palavra. As várias definições que a língua portuguesa dá a esta palavra. Então um dicionáriozinho é bom.
Eu sempre digo para vocês que a Bíblia responde. Ela responde a ela mesma. A Bíblia não deixa dúvida. Às vezes ela responde na frase seguinte, às vezes ela responde num outro livro. Então, é aquilo que eu costumo falar. Ó, não esqueça do que você já leu, não esqueça que você está lendo e que tem coisas para ler. Anote, anote. Estou com dúvida aqui, não consegui. Vai chegar uma hora, olha, aquela dúvida lá está sendo respondida aqui. Outra sugestão. Estude a Bíblia, leia a Bíblia para conhecer a verdade. Não para ficar discutindo com pessoas. Não para ficar falando de tradição humana. Não para defender a sua opinião pessoal. Leia a Bíblia para conhecer a verdade. A Bíblia é a verdade. Ah, mas eu vi um sujeito lá falando que não. Bom, cuidado com o que você ouve também, né? Porque hoje a gente ouve de tudo, vê de tudo. Então, vou ler a Bíblia para conhecer a verdade. A Bíblia é a verdade. Não vou ler para defender minha opinião pessoal. Eu vou defender a verdade. Eu vou fazer apologia à verdade. Outra sugestão. São sugestões. Você está lendo a Bíblia? Faça anotações. Anote na Bíblia. Anote num caderno, num pedaço de papel. Porque depois você vai continuar lendo e você vai ter aquelas anotações que você fez sendo respondidas em leituras de páginas à frente. Porque então essas anotações, irmão, irmã em Cristo, aumentam o seu conhecimento. São essas anotações, pelo menos para mim, servem desta forma. Me ajudam a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Uma sugestão que eu acho importantíssima. Lembre-se que a Bíblia nos dá o que é suficiente. Mas ela não nos dá tudo aquilo que a gente pensa que quer. Você vê como já... Olha, essa sugestão já começa a criar conflito com coisas que você já ouviu. A Bíblia me dá tudo que eu preciso, mas nem tudo que eu quero. Acabou. Você tem que saber isso. Porque a infinita sabedoria de Deus está infinitamente além da nossa compreensão. Há muita coisa que a gente quer saber e que a Bíblia não revela. Acabou. Fim de papo. Não revela. E aí? Aí eu posso supor. E quando você supõe, eu acho interessante você dizer, olha, isso aqui é suposição minha. A Bíblia não está esclarecendo. Eu estou supondo, eu estou imaginando que isso seja assim. Então são essas sugestões
que vão te ajudar a ler a Bíblia. Estudar a Bíblia, meu irmão, minha irmã, desafia a gente. Estudar a Bíblia dá satisfação, traz benefícios na nossa vida. Estudar a Bíblia é ótimo. A gente estudando a Bíblia, quer você queira ou não, eu vou repetir, quando nós estudamos a Bíblia, quer você queira ou não, a sua vida, os hábitos que você vai ter daí para frente, ou os hábitos que você tinha, vão refletir, vão passar a ser o reflexo daquilo que você estudou. Sua vida vai mudar. Coisas que você fazia, você já não vai querer fazer mais. Coisas que você falava, você já vai... Né? Um bom tempo atrás eu preguei sobre usar o nome de Deus em vão. As pessoas usam. As pessoas usam o nome de Deus e um palavrão em seguida. Quando você lê a Bíblia, você fala, o que eu estou fazendo? Olha as coisas, Senhor, me perdoa. Acabei de usar o teu nome, joguei 4, 5 palavrões em seguida. Estava vendo um filme ontem, né? O pessoal usava o nome de Jesus e aquele monte de palavrões em seguida. Tá certo, é um filme. Mas a gente faz isso também. A gente faz isso. E isso vai começar a bater na sua cabeça. O que eu estou fazendo? O que eu fiz durante tanto tempo? Porque é natural, né? É natural. Oh, meu Deus, né? A Bíblia muda, sim, a vida da gente. A Bíblia muda. Vai mudar nossos hábitos. Vai mudar. Tem coisas que você faz e que vão começar a te incomodar. Vão começar a falar, não, fazendo isso, ou estou falando isso, ou estou agindo assim, não é correto. Não me agrada. Ontem, gente, só como exemplo, não vou nem falar, vai, porque depois tem gente que acha que a gente fala as coisas para... né? Não vou falar. Mas muda. Muda. Coisas que para você era normal fazer, depois que você começa a ler, estudar, meditar na Bíblia Sagrada, você fala não. Você vai se sentir mal, antes você se sentia mal se não fizesse. Se eu não, que isso, não, eu não. Eu sou esperto. Era assim. Depois que você começa a ler, não, eu não vou fazer isso. Isso não agrada a Deus. Um cristão não faz isso. Eu não vou enganar. Poderia, mas não vou. Ninguém ia ficar sabendo, mas não vou. Porque às vezes que as pessoas não gostam da Bíblia. Muita gente, a Bíblia tem contradição, eu contesto a Bíblia. Não, você contesta porque você não entende. Você acha que você entende. Tem contradição porque você não entende. Você leu a Bíblia como se você estivesse lendo, sei lá, um livro qualquer.
Isso aqui é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. Você ora para ler qualquer livro? Você vai ler lá FEBEAPA, Festival de Besteira que assola o país. Você vai orar antes de ler? Claro que não. Primeira coisa que a gente falou ontem, né, nesse papo de começando a entender a Bíblia, foi orar antes de ler, buscar a graça de Deus, para a gente entender. Outros livros não. Então as pessoas que contestam a Bíblia, que dizem que a Bíblia tem contradição, porque lá Mateus falou de dois e o outro evangelho falou um. Quem é que está certo? Eram dois ou é um só? Ora, um falou do geral, dos dois. Esse que falou de um foi específico, falou daquele que teve o contato direto com Jesus. A gente precisa entender essas coisas. Não é aceitar o que está aí. Não tem erro. A Bíblia não tem erro. Pode ter erro de impressão. Eu já achei vários errinhos aqui de referência cruzada. Já achei, eu marco. Mas isso é impressão. E eu cometo. Eu digo, olha, eu cito uma passagem, leia. Vá nela, porque eu posso ter anotado errado. Agora, a Bíblia não tem erro. Não, Raça, Deus, exatamente isso. Cada escritor da Bíblia escreveu do jeito que ele era. Ele não mudou para escrever. Ele não virou um santarrão para escrever. Pedro escreveu do jeito que ele era. João escreveu. Paulo escreveu. Você vê que Paulo ele continua usando nos escritos dele as coisas que ele via por lá. Ele fala de esportes, de corredor, de louros da vitória, porque eram as coisas que ele via, que ele acompanhava. Então Deus não mudou a personalidade de nenhum dos escritores. E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque a gente entende como é que a pessoa era. É isso, meu irmão, minha irmã, para a gente não esticar muito a coisa, porque senão isso aqui não termina, não tem fim. Eu vou deixar a última sugestão para você. Assim, na boa mesmo. Se arrisque ler a Bíblia. Leia. 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 É maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, Rosimeire, Ronaldo. Não é o estudo, não. Maravilhosa é a Bíblia. Leiam, leiam, leiam. Ah, eu li lá, não entendi. Pode perguntar. Pode perguntar. Ah, mas o Mário ele não gosta de áudio. Manda o áudio. Tem gente que não gosta de escrever. Não é? Então prefere. Eu não gosto de mandar áudio. Eu não gosto. Mas se você gosta de áudio, pode mandar. Se eu não entender alguma coisa do áudio, eu vou mandar. Olha, me explica aí melhor. Eu não entendi. Só isso. Surgiu uma dúvida, pergunte, eu estou à disposição de qualquer pessoa para explicar ou melhorar o seu entendimento naquilo que o Senhor me ajudar também, porque eu também não sei tudo. Não pense que eu sei tudo. Cada dia que eu proclamo a palavra de Deus aqui, eu descubro que eu não sei nada. Eu fico num desespero, tem dia, porque eu descubro que eu tenho tanta coisa para aprender e eu já não sou mais menino, né? Não sou mais menino.
Eu falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi, poderia ter começado muito antes. É assim. Que a compaixão do nosso Deus e Senhor esteja conosco. Deus, Pai Todo-Poderoso, desperta, Senhor, em cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em cada uma das pessoas, em cada um dos seus filhos, em cada uma das suas criaturas. Desperta o desejo de entender este livro santo aqui, esta coleção de livros, na verdade, que formam a Bíblia Sagrada. Desperta em nós o desejo de conhecer a Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, te agradecemos por esse mês que está se findando, te agradecemos já pelo mês que vai começar. Sê conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. E traga-nos de volta aqui, Senhor, se da Tua vontade for, na segunda-feira, para proclamar, adorar e cultuar o Senhor. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.